Olá, boa noite. Lucas Reis deste lado, mais um episódio do Pode Por Fé. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. É uma alegria poder partilhar histórias edificantes com você. Seja o nome do Senhor louvado, uma oportunidade ímpar que os céus nos concede. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Por aqui, sempre um bate-papo edificante. E para que você seja ainda mais abençoado, nós temos alguns parceiros aqui no nosso canal. Cremoso da Roça é o doce mais gostoso de Sete Lagoas, está ali no Mercadão. Se passar por aqui, não perca a oportunidade de adocicar sua vida. Se quiser dar um tapa no visual, ficar bonito, Salão do Rocha, Paulo César está na Santa Juliana. Ele vai deixar você homem com uma elegância muito grande. Muito bom poder contar com a sua audiência. Já compartilhe com o maior número possível de pessoas. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história do bispo Ronaldo Alcântara, ele que é natural de Sete Lagoas, sexto filho de uma família de 9 irmãos, nascido em 9 de março de 1969, filho de José Francisco da Silva e Maria Alva Alcântara, casado há 34 anos com Laide Pereira, com quem tem 2 filhos, o Daniel e Lorena. Trabalhou como motorista e sempre teve sonho de tornar-se um empresário na área do transporte com o propósito de sustentar a obra de Deus. No entanto, a vida dele tomou uma nova guinada porque os céus o chamou e hoje ele está como pastor há mais de 25 anos. É com ele que nós vamos falar. Bispo, uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Amém, pastor Lucas. Boa noite, obrigado. E Deus nos abençoe aqui nessa noite. E, bispo, conta pra gente. Era do ramo do transporte, queria ter uma empresa, se tornou pastor. Como é que isso aconteceu? Era meu sonho, né? Sempre ser o empreendedor para poder ajudar a obra do Senhor. Esse era o meu sonho, o meu propósito, né? E assim, tirei minha carteira de motorista e comecei a trabalhar para as pessoas, né? E fui desenvolvendo até que Deus me chamou, né? O ministério. E aí, assim, era um propósito de ser um empreendedor para ser um mantenedor da obra do Senhor. Isso sempre teve no meu coração. Esse era o meu desejo, mas Deus inverteu as coisas, né? Eu tinha um desejo de ajudar a obra de Deus, porém Deus me chamou para poder fazer a obra dele. Pastor, e ministerialmente, o senhor começou aonde? Eu comecei na Nova Manhã. Nova Manhã. Nova Manhã. Igreja Nova... Ainda existe Igreja Nova Manhã aqui em Sete Lagoas? Existe, acho que sim. Igreja Nova Manhã. É. E essa questão ministerial, o senhor entregou a vida a Cristo e já foi? Só teve um período, teve uma história? Não. Porque antigamente era mais difícil, né? Era. Verdade, assim, eu me batizei com 15 anos. Eu me despertei realmente para o evangelho depois de 4 anos, entende? Na verdade, assim, despertei realmente depois de 4 anos que eu fui entender realmente a importância do evangelho. E desde quando eu entendi isso, depois de 4 anos batizado, eu comecei a fazer algo para Deus na igreja, né? Eu tinha que estar fazendo algo. A igreja vai construir, eu quero estar lá. Então, eu sempre tive envolvido com o ministério. Com o ministério. E aprendi a tocar, e fui pro louvor, e fui desenvolvendo, né? E passei a andar com o pastor visitando as pessoas, né? Visitava as pessoas sem ele, ungia as pessoas, orava para os doentes, visitava os doentes, e eu fui vendo que eu tinha um chamado de Deus, sabe? Foi nessa jornada, nessa caminhada, e eu sentia realmente que Deus tinha um chamado para mim, isso aí. Uhum. Né? Então, assim, o meu para chegar aqui teve uma caminhada, sabe? Uhum. Árdua no sentido de... Árdua não, né? Eu tenho prazer de fazer algo para Deus, né? Eu tinha que estar limpando pelo menos teia de aranha na igreja, eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Porque eu entendia que me manteria mais perto de Deus, né? Das coisas de Deus, e o mundo tem muita distração. Então, quando eu entendi realmente, porque 4 anos eu oscilei muito, sabe? Depois de convertido, eu me oscilei, mas depois que eu entendi, passei a fazer dessa forma, ajudar realmente as pessoas através da obra do Senhor, e foi. E comecei a
visitar, a orar, né? E trabalhando como motorista, e tinha essa ideia, eu quero ser um homem próximo para poder ajudar a obra do Senhor, né? Enfim, tem isso dentro do meu coração. E eu me lembro que eu estava em Goiânia, né? E eu sentia que eu tinha um chamado, né? Estava em Goiânia, ele ligado para mim e falou: você é o pastor da igreja. Eu falei: eu? E aí fiz um propósito com Deus onde eu estava, cheguei em casa, se a minha esposa fosse comigo, eu ia, se ela não fosse, eu não iria, né? E aí assim começou. Né? O senhor conheceu a esposa já na igreja ou não? Fora da igreja? Esposa fora da igreja, no trabalho, onde a gente trabalhava. Certo. Aí casou? Casei com 21 anos. 21 anos. Isso assusta a garotada de hoje, né? Assusta. Aí o chamado pastoral, ela já estava com o senhor? Estava comigo. Estava com o senhor já tinha se convertido, batizado, enfim, já tinha tinha 2 filhos, já tinha 2 no filhos, chamado, pequenos, 2 mil pequenos. Ganhava um salário de R$600, irmão. A igreja diz R$35 seu salário. Pegar ou largar. Minha vida tava boa. Por isso eu tinha que comunicar com ela. Se ela estivesse comigo, eu ia embora. Ela disse: estou contigo. Financeiramente vivemos um tempo muito difícil, mas ministerialmente a gente foi vendo Deus usando a gente para transformar a vida de pessoas. Então, assim, foi gratificante, não me arrependo. A gente não se arrepende, né? Nós não nos arrependemos dessa decisão que a gente tomou há 27 anos atrás. E a primeira igreja que o senhor pastoreou foi qual? Foi onde? Foi em Goiânia? Vilas Lobos. Aqui na Vilas Lobos. É. Foi Nova Manhã? Não. Porque acontece, a gente saiu da igreja. Ah, sim. Entendeu? Teve uma ruptura e enfim, né? Sim. Tem assunto que é bem particular, sabe? Sim. E aí a gente conversou com o pastor, se vocês quiserem ir, abençoou vocês e pronto. A gente saiu, eu fui para a Universal, fiquei lá 3 anos na Universal. A ideia não era igreja, enfim. E aí tinha saído 3 pastores, aí depois de 3 anos começaram a unir: vamos abrir igreja, você vai, você toca? Toco, eu vou lá tocar. Comecei tocando na igreja, depois me colocaram como conselheiro: você quer ser conselheiro? Vou ser conselheiro. E aí Deus falou: o pastor da igreja é ele. Ué. Então, hoje o nome da igreja que o senhor preside Tudo Novo. Tudo Novo. Mas não era Tudo Novo. Não Primitiva Monte Sião. Primitiva Monte Sião. Essa saída do senhor já foi para Primitiva Monte Sião ou não? Primitiva Monte Sião. Primitiva Monte Sião. Tudo Novo tem, acho que 6 anos. 6 anos de Tudo Novo. E o que mais marcou o senhor no início do seu ministério Primitiva Monte Sião? Que marcou? É uma lembrança, assim, tá viva até hoje. O que eu falei com Deus lá em Goiás, lá em Goiânia: se o Senhor for comigo e me der almas, eu estou feliz. Então, cada alma que eu batizo hoje, que a igreja ganha hoje, eu volto a 27 anos atrás. Debaixo de uma árvore: se o Senhor está me chamando mesmo, eu quero almas. Então, cada alma que nós batizamos, eu volto a 27 anos. 27 anos atrás. Hoje a igreja tem quantos membros, pastor? Hoje? A igreja hoje há quase 2 mil membros. O seu começo foi com quantos? 12 pessoas. Depois 35 pessoas. E assim foi. Aí teve a mudança da Vilas Lobos para o bairro São Geraldo, aí perdeu mais gente. Então começou a igreja na Vilas Lobos, depois foi para o São Geraldo. Isso aí. Mudança sempre não tem jeito. Gera desconforto e acaba perdendo algumas pessoas. É normal. Aí só foi lá para o bairro São Geraldo. São Geraldo eu lembro. Hoje está bonita a igreja, tem uma igreja, uma mega de uma igreja. Eu me recordo, quando eu morei ali no São Geraldo, a igreja só fazia alguns eventos, fechava a rua, tinha umas ruas de lazer, tinha brincadeiras ali para as crianças, enfim. Mas qual que é a característica da igreja primitiva Monte Sião? É marcante em quê? Porque toda igreja e ministério tem uma característica pessoal. Exemplo, algumas igrejas vão ser identificadas pelo louvor, outras pela palavra, outras por oração. Da primitiva Monte Sião. Cuidado. Porque assim, se a pessoa aguentar o problema dela, a gente vai até o fim.
Se ela não desistir, a gente vai até o fim. Uhum. Pra você ter noção, que nós já cuidamos de casais, casais de outras igrejas, porque eu para mim aceitar uma separação, amigo, entende? O casal tem que me convencer muito, entende? Uhum. Então, assim, eu faço coisas que eu não precisava fazer hoje, 27 anos depois. Eu mais a minha esposa, mas a gente faz. Nós temos uma equipe invejável, entende? Um pessoal que trabalha, assim, que entendeu esse cuidado. Uhum. Né? Então, assim, a gente só não ajuda como a pessoa não quer ser ajudada de verdade. Mas fora isso, entende? Hoje tem gente visitando em Sete Lagoas, pessoas em Sete Lagoas. Então, assim, o cuidado. Né? Pode mandar pra gente quem você quiser, quem as pessoas quiserem. Pode mandar. As escórias, os sofredores, os doentes, os enfermos, quem está separando, que a gente vai ajudar essa pessoa a superar isso aí. Pastor, o senhor tem 27 anos pastoreando, o senhor, mais que ninguém, está habilitado a me responder essa pergunta. Qual é o desafio e qual é a diferença de pastorear 27 anos atrás e pastorear hoje? Hoje? Olha, a internet hoje ajudou muito, né? Uhum. Porque, assim, eu fazia evangelismo mais a minha esposa, a gente pegava folha de caderno, cortava e colocava o endereço da igreja. Entende? Então a gente ia à mão, casa em casa, fazendo esse evangelismo. Hoje você tem Instagram, você tem Facebook, então ajuda muito, né? Nessa questão de evangelismo, né? As pessoas, se a gente voltar 27 anos atrás, a coisa mais difícil era um crente visitar a igreja do outro. Cada um bebia da sua cisterna. Uhum. Entende? Então não tinha muita mistura nesse sentido. Então a gente conseguia identificar o cristão daquela X igreja. A gente conseguia ter isso. Né? A gente não tinha esse interesse enfim, mudar de igreja era a coisa mais difícil. Né? Era uma coisa assim muito difícil. E hoje se tornou uma coisa muito assim, natural. Por qualquer motivo. Né? Muito natural. Então, assim, as pessoas hoje, principalmente depois da pandemia, elas estão com mais sede de encontrar uma paz, uma alegria, uma tranquilidade em Deus, sabe? Uhum. Então, o desafio passado, a gente lidava com as pessoas... A verdade, o 27 anos atrás é pedra, irmão. Catolicismo, espiritismo, entende? Uhum. Quem está chegando hoje está pegando um campo diferente. A igreja era diferente de um centro. Então pensa, você vencer essas guerras, essas batalhas espirituais, assim. Sim. E hoje, essa questão, hoje a igreja evangélica ela é bem aceita. Há 27 anos atrás era complicado. Entende? Então, assim, houve um romper de 27 anos para cá, houve um romper muito, muito grande. Né? Então, as pessoas estão procurando mais igreja evangélica. Mas ficou mais fácil ou mais difícil pastorear? Na sua avaliação? Mais difícil. Mais difícil. Mas por quê? Se as pessoas hoje procuram e a gente aceita, por que o desafio aumentou? Hoje com a internet, as pessoas têm várias fontes. Sim. Entende? Você fala, a pessoa escuta uma pessoa no Instagram que ela abre o coração dela, agora eu entendi, mas eu tô falando isso há quanto tempo? Entendeu? Então, nesse sentido, é desafiador hoje por causa dessa questão. Né? Eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que é membro da minha igreja que ajuda outro ministério pela internet, para você ter uma noção. Entendeu? Então hoje é mais desafiado. E eu vou obrigar? Eu não vou obrigar, eu não vou, porque aonde você bebe, onde você come, quem te socorre, quem te ajuda. Entende? Então hoje nessa questão ficou muito aberto. Uhum. Né? Eu sigo um pastor e eu vou ajudar a obra dele. Pronto, acabou. Mas eu sou da Tudo Novo.
Essa questão. Então ficou realmente mais desafiador por causa dessa questão. Né? Essa questão da internet, das pessoas ter acesso e muitas coisas, às vezes as pessoas estão bebendo numa fonte que vai dar problema. E o problema vai vir para onde? Vai vir para cá. Né? Porque quem é o seu pastor? Então, Sim. O seu pastor vai resolver essa questão aí. Então, nesse sentido. Pastor, e por que deu essa mudança do nome? Primitiva Monte Sião, tudo novo? Eu estava no evento em São Paulo, né? E o evento estava muito ruim, sabe? Muito ruim. E tinha um rapaz do meu lado, assim, ele estava tirando minha atenção o tempo todo, reclamando. Eu falei, gente, o que eu vim fazer aqui? E Deus falou para mim, eu tenho uma coisa para você aqui. No outro dia eu mudei de lugar e a gente tinha que sentar no mesmo lugar. O primeiro dia até o terceiro dia senta no mesmo lugar. E de repente, no segundo dia, o pastor, ele fala assim, eu tenho uma coisa para falar aqui, isso aqui é para alguém aqui, que está aqui. Isso aqui é um nome sugestivo e que Deus tem esse nome para alguém que está aqui. Tudo novo. Eu falei, deixa, tudo novo. E Deus falou para mim, isso é para você. Aí eu trouxe. Porém, não foi uma coisa que eu cheguei na igreja e disse, agora muda. A gente foi trabalhando tudo novo. Fizemos simpósios, fizemos eventos, tudo novo. E fomos fazendo. Quando a gente reuniu todo mundo, né, a liderança da igreja, pronto. Se você passar, a pessoa ímpia, se ela passar na porta da nossa igreja, está escrito Primitiva Monte Sião, ela tem uma ideia que é a igreja primitiva. É época da pedra, é muito arcaico, é muito velho e tal. Eu fui ver isso depois. Uhum. Pessoa que não é evangélica, igreja primitiva Monte Sião, que ideia que ela tem? Uma pessoa que não é evangélica, tudo novo, atrai. O que tem aí? Então tem linguagem que é nossa, que o ímpio não vai entender essa linguagem. Então depois que eu fui entender dessa forma, entende? Então nós colocamos nomes, né? O Deus dá nomes, né? Eu não vou falar nós não, né? Às vezes Deus dá nome para as pessoas e as pessoas do mundo olham e eu não entendo, né? Se você colocar um sol, uma lua lá no quadro do mundo, olha aqui e fala o que é isso. Não sabe, né? Identificar aquilo, né? Exemplo, raio de luz, né? O cara do mundo, a gente sabe o que é isso. Né? Não estou criticando aqui, mas nessa questão... Quem não conhece, né? O tema que a gente tá. Então, depois que eu fui entender isso, né? E assim, realmente Deus falou e a coisa fluiu, a coisa aconteceu. Como é que o senhor vê essa questão nessa pós-modernidade? Os tempos estão mudando e a linguagem está mudada também, né? A forma de se comunicar. Por exemplo, a imagem que eu tenho do senhor é de terno e gravata. Era a minha última imagem do senhor lá no Monte São João, de terno e gravata, talvez 30, 40 graus, Isso. E o senhor ali servindo a ceia. Como que se deu para o senhor, ou o senhor não teve problema nenhum com essa questão da mudança na comunicação? Porque a sua roupa também comunica, né? Tudo em nós comunica. Como é que o senhor viu isso? Como é que o senhor enxergou isso? Foi fácil para o senhor fazer essa transição? Não foi? Na verdade, eu fui o último a fazer essa transição, né? Porque a gente não, lá na igreja, a gente não podia pregar sem gravata. Você fala no ministério do senhor, você foi o último. Não podia gravar sem gravata. Podia ninguém pregar sem gravata, né? Uhum. Então, e nem blusa curta. Tinha que ser de gravata manga comprida ou terno. Era isso, né? E a mudança, a ideia foi, gente, se a gente quer realmente furar a bolha e alcançar pessoas, vamos fazer um pouco diferente. Porém, eu fui o último e aí eu liberei, a gente liberou, os pastores já pegaram e já foram sem gravata, manga curta, pregando, enfim. E eu fui o último eu fiquei meio quadradão, sabe? Entendi. Né? Enfim, porque assim, mudou algo, né? Mudou algo. A gente precisa entender que mudou algo. Houve uma mudança de verdade, né? E aquela ideia, assim, as pessoas tinham uma ideia da igreja muito quadrada, antiquada,
né? Porém, a partir do momento que, depois da pandemia, houve uma mudança. Geral, a gente não é mais o mesmo. Sim. Né? A gente não é mais o mesmo. Né? Então, assim, essa mudança fez com que as pessoas tinham medo da gente. Respeito, mas um medo muito grande. Eu digo que eu ouvi alguém falar, eu tenho medo de você. Aquilo... Como que alguém tem medo do pastor? A ovelha tem medo do pastor. Nós estamos muito distantes, entendeu? Uhum. A cara já é fechada, de terno, aquela coisa toda. Para nós ficou mais acessível. Entende? As pessoas têm o respeito, mas nesse sentido nos ajudou muito a aproximar de verdade. Entende? Nessa questão aí. Houve uma aproximação. Pastor, como é que foi para o senhor pastorear na pandemia? Como é que vocês passaram isso aqui? Como é que foi a experiência do senhor? A pandemia, a gente já tinha montado, bem antes, um canal de YouTube. E eu estava relutando com o pessoal da mídia para não gravar os nossos cultos. Porque eu tinha uma ideia que se gravasse os cultos, o povo não ia à igreja. E eles me respeitaram e seguraram a onda. Na pandemia estava pronto. Para nós foi muito fácil. Entende? Então o pessoal assistia os cultos. A gente ia para a igreja e filmava os cultos, fazia louvor, mensagem. Você estava resistindo? Porque eu tinha essa ideia, bem arcaica e fechada. E quem tivesse no YouTube na igreja. Então ninguém ia na igreja. É melhor sentar no sofá, pegar a pipoca e assistir o culto lá. Sim. Né? E o pessoal da mídia, não, isso vai dar certo, isso é para os doentes, para as pessoas que não podem vir à igreja e tal. Aí na pandemia foi o boom, e aí entrou, eu nem questionei mais nada, porque salvou a gente, porque nós estávamos prontos. Então, para nós, na pandemia, nós não tivemos problema por causa disso. Nós já tínhamos um canal pronto. Foi só passar para o pessoal e divulgar nos grupos. Os grupos passou para os membros, o pessoal tinha culto. Todos os dias de culto. Muito bom. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. E fique muito à vontade em não responder se não quiser, tá? Mas não é uma pergunta difícil. Eu fiquei fora de Sete Lagoas 10 anos e eu não sei, mas eu não sei se é porque eu estava em São Paulo, numa metrópole. Eu senti que Sete Lagoas meio que parou no tempo, no que diz respeito ao evangelho. Muitos avanços que deveriam ter sido feitos não foram feitos. E eu estou aqui não tem tanto tempo, estou tentando entender o porquê, o que aconteceu. O que aconteceu em Sete Lagoas? O senhor sente isso também? Tá travado, tá parado ou não? Ou é só eu que vim de fora que percebi isso? Ô, pastor Lucas, eu vou te responder, amigo. Entende? Vou te responder para ser criticado depois, mas eu vou te responder. Eu acho que a igreja não precisa da política. Quando a gente tem uma ideia que a igreja precisa da política para ela desenvolver alguma coisa, não, é o contrário. A igreja é uma autoridade numa cidade. Entende? Ela é uma autoridade espiritual. Eu acho que quando a igreja ela passou a ter essa... a política ditar o que vai ser feito, talvez eu esteja julgando aqui, mas a sensação é essa, as coisas não funcionam mais. Nós temos 30 dias de carnaval, amigo. Em Sete Lagoas, fevereiro, esse mês, ué. Cada semana. Ué. Amigo, pera lá, ué. Se a gente voltar, como você falou, há 15 anos atrás, teria batalha contra isso aí. Entendeu? E encarar lá, meu amigo. Eu lembro várias vezes o pastor Alcides falando, não, a gente não vai aceitar, não. Na época da Miel, enfim. Então, assim, toda mudança de uma cidade, ela passa pela igreja. A igreja, infelizmente, assim, ela se incumbiu no sentido da questão política. Né? E parou. Essa é a realidade. Parou. Mas o senhor tocou num ponto muito interessante que eu não tinha pensado por essa linha. Mas observe bem. Hoje,
eu digo com muita segurança, sem conhecer todos, eu acho que o senhor está nos top 5 maiores ministérios de Sete Lagoas, no que diz respeito quantidade de membros. Não vejo outras igrejas aqui com um vulto de membro como tem a Tudo Novo. O senhor não seria a voz que deveria estar denunciando isso? É claro que o senhor está fazendo isso aqui agora de maneira pública, até achei corajoso da sua parte. Mas o senhor não seria a influência que mudaria isso? Porque os maiores vão ser ouvidos. Exemplo, se o Lucas chegar ali com 5 pessoas... Mas nós temos um conselho de pastor, entendeu? Mas você não faz parte por quê? Porque eu acho que toda transformação de uma cidade, ela passa pela igreja. A igreja não precisa da política. A política, que tem uma ideia, que ela precisa da igreja. Sim. Entendeu? Porque ela não pega uma pessoa, ela pega 200 pessoas no lugar, ela pega 1.000 pessoas no lugar, ela pega 2.000 pessoas no lugar. É pensar diferente. Eu falei com o André Longo, eu tô pronto para fazer o que quiser para Sete Lagoas, mas fora dessa ideia. Não dá para mim. Uhum. Entendeu? A ideia é o que a igreja vai fazer. O que a igreja tem que chegar no prefeito e falar, a igreja quer isso nessa cidade. Pronto. Entendeu? Lutou para a Praça da Bíblia, foi uma luta. A Praça da Bíblia, pastor Alcides, outros pastores, enfim. Eu consegui aquilo ali. Foi uma guerra, mas é a igreja. Bateu, tá lá no prefeito, amigo, nós queremos nosso espaço, nós queremos nosso espaço, nós queremos nosso espaço. Sim. Então, assim, eu tenho essa ideia, né? Que, infelizmente, eu não vou associar a igreja Tudo Novo à política, porque a política abre porta para alguma coisa. Entende? Acho que a igreja ela tem que fazer o papel dela. A política precisa entender isso. E quando a igreja entende que o carnaval vai trazer sérios problemas para a sociedade, porque a gente sabe disso. Sim, sem dúvida. Entende? E... prejuízo, inclusive, financeiro, então, né? Então, assim, essa questão. Eu não estou julgando a pedra em ninguém, mas eu estou pronto para qualquer coisa fora desse viés. Fora desse viés, eu estou pronto. Entende? A época da pandemia, gente, nós precisamos ter culto. Vão lá, vão para a rua, vão para a rua. Nós fomos para a rua. Tava lá com o meu povo, as igrejas estavam, não foi bacana tudo aquilo? Foi maravilhoso tudo aquilo. Entendeu? Mas então, a igreja? A igreja. Prefeito, nós precisamos fazer culto. O povo tem que ir para a igreja, prefeito. Foi feito na Arena de Jacaré, foi feito no CAT. A igreja estava lá. A igreja unida. Entende? Colocando pressão no prefeito. A gente precisa... E, na verdade, o que a gente queria é o quê? Liberar o X pessoas para o culto. A gente não queria infringir a lei, não, mas fechou tudo. E os pastores viram o seguinte, precisa, a gente se uniu, ué. Não deu certo, o prefeito não liberou, funcionou. Entende? Então, assim, essa junção da igreja para poder fazer com que a obra de Deus, ela caminha sem essa visão aí que política é que vai determinar o que... Entende? A verdade, eu vou falar uma coisa pra você, a Tudo Novo, as pessoas falam assim, eu lembro que as batalhas, a gente já teve divisão, a pessoa saiu, levou um monte de gente, a igreja vai acabar, não, amiga, a Tudo Novo já nasceu morta, 12 pessoas. Entendeu? Que reputação que um pastor tem, já foi, amigo. Nós temos que pregar o evangelho, ganhar almas. Impor, acho que a igreja precisa impor, a identidade da igreja tá aí, ué. Se impor e pronto. A gente tinha que fazer isso, né? A ideia que eu tenho é essa, a igreja precisa se impor, estamos aqui. Pronto, estamos aqui. Tá, mas qual seria a forma mais viável da igreja se impor? Mais clara, como é que a igreja vai fazer isso? Você diz, 10 anos, você chegou, voltou agora e viu que a igreja... Tá parada. Tá parada. Tá parada. Vou falar para você um negócio simples, que eu não vejo em Sete Lagoas. E era uma cultura para mim muito viva em São Paulo. Eu não tô vendo ninguém aqui fazendo culto na rua, na praça, um evento na rua. Não tô vendo. E assim, não tô falando coisa de grandes proporções, que gasta grandes investimentos, não. Eu tô falando o sonzinho básico que você tem ali na igreja, você vai pra praça ali com o grupo de pessoas que você tem lá, sua equipe de louvor, seu ministério. Assim, para pregar mesmo. Não é um show, não, a gente só tá aqui pra pregar. Mas a ideia era fazer só na feirinha. Aí foi proibido. Mas tem centenas então, de pronto, lugares. aí que tá. Centenas de lugares. Foi proibido num ambiente. Sim. Né?
Aí, por isso que eu sinto, exemplo, às vezes eu vejo até quando eu cheguei em Sete Lagoas, Capelão Amorim aproximou de mim e falou assim: Lucas, você tá na Deus e Amor, o pessoal da Deus e Amor vai muito no hospital, eu preciso fazer um curso de capelania pra gente ir no hospital. Aí, a minha cabeça, poxa vida, Sete Lagoas com 300, 400, 500 igrejas, sei lá quantas tem, não são poucas, são bastantes. Ele tá com esse desafio, com essa dificuldade nesse nível. Nós temos capelão. Das Graças e no municipal. É um negócio assim que parece ser o básico da igreja, porque esse é o papel da igreja. Aí a pergunta, quando você olha para essa cidade, é: cadê a igreja? Onde que ela tá? E como que a igreja vai posicionar? Como que a igreja vai dizer ali, a igreja tá aqui? Qual que é a melhor forma para isso? A melhor forma é eu ir lá. Aí você vai fazer uma pergunta difícil para mim responder e depois ser criticado, entendeu? Uhum. Por que você não faz parte do conselho? Porque para mim, o conselho tinha que ir lá na igreja e falar: bispo, por que você não participa mais? Lá na Deus e Amor, por que você não participa? Aquela igrejinha pequena lá do JK, fulano, porque talvez fizeram isso, mas comigo não fizeram. Talvez até fizeram isso, eu estou julgando aqui, o pré-julgamento, entende? Por que a Amiel não foi para frente? Quando começou a tocar em uso e costume de igreja, acabou. Amigo, você fala: não concordo com campanha, aí fazia reunião lá, não concordo com campanha, antibíblica. Amigo, eu não estou para consertar a sua igreja, cara. O que a igreja vai fazer? Onde a igreja vai unir? Nós já estaqueou essa cidade toda, só. Amigo, aqui, espiritualmente falando, tem uma turma aí, eu era mais novo com eles, essa turma aí, pastor Humberto, Alcides, mais um monte de pastores aí que estaqueou essa cidade toda. Não foi uma nem duas vezes, não, foi várias vezes. Unidade mesmo, entende? De lutar, de guerrear. Então, assim, eu não estou julgando as pessoas que estão hoje, mas eu acho que essa questão aí de ir falar aqui: olha, mas qual é a ideia? Porque quem está fora tem uma ideia seguinte: fora da política a gente vai caminhar. Como a minha ideia, fora da política a gente vai caminhar. Dentro da política a gente não vai caminhar a igreja. É essa. Mas quando o senhor fala a igreja fora da política, é até para eu entender do que o senhor está falando. Exemplo, vem Marcha para Jesus aí de novo. Marcha para Jesus. É quase que impossível fazer isso sem o poder público. Não. Né? Não é a ausência do poder público, o senhor está dizendo. Sim. O senhor está dizendo... A minha questão aqui é: a política tem que digitar o que a igreja vai fazer. Entendi. A igreja tem que chegar, a gente vai fazer a marcha. Prefeito, qual é o trâmite que a gente tem que fazer? A gente precisa aqui que você libere o alvará pra gente fazer. É nesse sentido. Pra gente estar legalizado. Isso aí, é nesse sentido. Prefeito apertou a mão, cadê os pastores? Vão lá conversar com ele. Vão lá todo mundo. A gente quer isso, isso e isso. É nesse sentido, porque não tem como viver sem a política. Sim. Né? Não tem como viver sem a política. É não ter aliança, né? A minha questão a política não vai determinar o que a igreja vai fazer. A igreja tem que determinar o que vai fazer e a política vai apoiar esse evento que a igreja determinou fazer. Ok, se ela não puder apoiar, a gente vai romper, mas não tem como se viver sem a política. Né? Um país organizado não tem como viver sem. Né? Então eu repito, eu falei com o André, eu estou pronto para fazer qualquer coisa para a cidade, porque ele tem essa ideia. Entende? Que realmente está muito parado as coisas. Mas a gente precisa unir nessa visão de... E o que a igreja faria para se unir? Como que isso aconteceria? Como que se daria? O senhor, como pastor que está aqui, já tem 27 anos, né? 28? Como que 27 anos. 27. Como que resolveria para unir? E eu não tô querendo colocar o senhor em saia justa, não. O que eu te falei anteriormente. Ô, pastor Lucas. Vem cá. É isso. Porque aqui até um meio, e eu acho isso sensacional, talvez quem nunca foi atrás do senhor tá com a mesma visão. Por que ele não vem? Então, amigo. E o que falta é sentar na mesa e ver exatamente. Porque eu não posso acreditar, porque a parede da minha igreja é preta, eles não me chamaram. Porque tem jogo de luz lá na igreja, eles não nos chamaram. Eu não posso acreditar dessa forma.
Uhum. Entende? Sim. Então, se coisas estão separando a gente, porque luz não vai salvar ninguém, luz não gera pecado na vida de ninguém, nem separa a gente de Deus. Quer dizer, se essas coisas estão gerando essa divisão, essa separação para que a gente não vá, porque a igreja X faz campanha do óleo e tal, ela não pode, quer dizer, não posso acreditar que seja isso. Uhum. Né? Mas eu acho que o que precisa fazer é isso. Ir lá, aqui, eu tô aqui, quero ouvir você. Entendeu? O caminho é esse, não tem outro caminho. E esse é o caminho. Para que haja essa unidade. Fora o medo, às vezes, né? A gente tem medo de perder membro. Entendeu? Se unir com você, os seus membros vão vir para cá, o meu vai ir para lá. Então Aos Sete Lagoas é desafiador, irmão. Nós já nascemos mortos. Nós sofremos, nós remamos muito. Tudo Novo remou muito aqui na cidade. Todo tipo de coisa para parar a gente aconteceu no meio evangélico. Entende? Então, assim, nós estamos com o coração aberto para fazer o que a igreja quer fazer. O que a liderança maior da igreja, o conselho de pastor quer fazer. Mas eu vou lá. Ô bispo. Entende? Porque na época da pandemia foram e a gente sentou, conversou, leva o povo, lógico, leva os pastores, leva, pronto. Qual o problema? É a igreja, meu. Sim. É a igreja. Eu sou a igreja. Independente de quem está fazendo o evento, eu sou a igreja. Independente de quem está comandando a frente. Vambora. Vamos apoiar, vambora. Então é isso. Pastor, quem olha assim para Tudo Novo, olha para o senhor, nós, seres humanos, temos a tendência, né? Deu certo, mas a gente não sabe o que aconteceu por trás para chegar aonde chegou. Claro que tem uma história. Com Deus, qual foi uma experiência marcante com Deus que o senhor viveu nesse momento, nesse 27 anos de pastorado? Eu vivi? Deus tem sido muito bom com a gente, sabe? Uhum. E eu vou te falar uma coisa. Em 27 anos, eu nunca cheguei em casa dizendo que eu não aguentava mais a igreja. Eu não suportava mais a igreja. Eu nunca reclamei em nenhuma roda de pastor que eu não aguentava mais o rebanho. Entende? Eu nunca falei mal da igreja que eu pastorei. Entende? O povo me cansa, o povo está acabando comigo, eu não aguento isso mais. Entende? O povo é rebelde, o povo é isso, o povo é aquilo. Deus me chamou para uma missão. Eu estou cumprindo essa missão. E Deus tem sido bom com a gente. Entende? Então, assim, uma coisa que me marcou, que você falou, durante 27 anos... Experiência vivida com Deus, assim, te marcou. Porque deve ter coisas aí... tem muita coisa. De milagre em vida de pessoas, curas, essas coisas, assim... muitas, né? Uhum. Não sei se é nesse sentido. Não, pessoal. Sua vida, sua família. Que causou impacto em vocês. Em nós? Há uma divisão que teve, cara. Foi muito difícil. A gente chorou muito. Entende? Uhum. Porque a divisão... eu conversei com a pessoa hoje. Amanhã ele dividiu a igreja. No outro dia. Mas sem dar sinais nenhum? Nenhum. A gente chorava. Ia pro culto, enxugava as lágrimas. Eu peguei o Covid, minha mulher pegou o Covid. E nós rompemos. Foi justamente nessa época. De pandemia. Fragilizado já por uma questão. Isso aí. E assim, Deus sustentou a gente. Entendeu? Deus sustentou a gente. E aí, amigo, Deus me acordou de madrugada e disse, chega, acabou. Reuni minha família, meus filhos, minha esposa e diz, vamos liberar a turma que foi e vamos ter paz, vamos recomeçar a nossa vida. Ponto. Aí é o que está hoje. Deus fez uma multiplicação muito grande depois disso. Porque nós perdoamos todo mundo. Nós liberamos. Acabou. Você está tocando esse assunto aqui. Né? Eu trouxe esse assunto, uma coisa que marcou muito foi isso. Então, assim,
Depois que a gente liberou e perdoou, acabou. Não tem dor, tá sarado, Acabou, tá curado. acabou. Falei, gente, vamos liberar. Deus disse que tem que liberar. Acabou. Ninguém fala mais, toca assunto, já era, já foi. Lá já vai o quê? Quase 4 anos. Pronto. E houve a multiplicação depois disso. Porque realmente Deus tinha algo para fazer. E Deus está fazendo. Né? E eu entendo hoje, tem coisas que Deus já falou que você tinha que fazer, como Deus falou comigo. Eu vou te contar uma história aqui. Eu estava lavando meu carro, passou um mendigo e falou assim, o que é para ser feito, faz logo. Senão você vai se arrepender. Mas o que eu ia fazer, todo mundo diz não faz em relação a essa pessoa. Todo mundo diz, coitado, não faz. Mas Deus usou o mendigo. O cara falou para mim, o que você tem que fazer, faça rápido. E não espera. E foi embora, virou as costas e foi embora. Não faz. Reuni algumas pessoas, não faz. Minha família, não faz. Era para ter feito. O que não sai de um jeito, vai sair do outro jeito. Entendeu? Uhum. Então, assim, Deus, quando quer fazer algo, se você não entender, Ele vai tirar pessoas de perto de você que está te atrapalhando. No seu desenvolvimento, no seu crescimento. Então, ou você entende o que Deus está falando, ou então vai ser por mal, você vai sofrer. Porque Deus vai arrancar isso. E foi o que aconteceu. Enfim. Uma experiência, assim, maravilhosa. O papo tá bom. Eu estou de frente com o Bispo Ronaldo Alcântara. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe para o maior número possível de pessoas. Ô Bispo, deixa eu perguntar ao senhor algo. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor tocou num assunto da igreja com a parede preta. Existe o preconceito, isso é fato. E eu não tenho, porque eu sou preto já, então não tem nem como, né? Como é que tá essa questão? Como que o senhor vê isso? Algumas pessoas vão dizer que isso é pecado, outras vão dizer que não é, outras vão dizer que é uma igreja que está numa escuridão, outros vão dizer que é um modismo. Como é que o senhor vê isso? A nossa decisão disso é questão da neurociência. Uhum. Entendeu? Você não vê cinema com muita flor. Você não vê teatro com muita flor, com muita coisa colorida. Então, quando você tem um fundo cinza ou mais escuro, as pessoas vão prestar mais atenção no que você está falando. Então, o nosso altar era azul, tinha flores na frente, tinha uma arca amarela do lado, nosso altar. E a parte de cima branca, com escrito no meio, meio amarelado. Então, quando você olhava para o altar, você dispersava em muitas coisas. Você tem como aqui está o podcast, quer dizer, está todo mundo focado nisso aqui. Uhum. Então, a neurociência faz isso. Então, quando eu ouvi falar isso, eu falei, gente, qual que é a ideia do culto? Pessoas prestar atenção. Se as pessoas dispersam em cores, em muitas coisas no altar, quer dizer, foi aí que a gente tomou essa decisão. A nossa ideia não foi modismo. Nós ouvimos um neurocientista falando sobre essa questão do fundo mais escuro, que realmente as pessoas vão focar mais na pessoa que está falando e não vai dispersar, né? Enfim, da palestra que ela está ouvindo ali. Uhum. O senhor cresceu muito, 27 anos. É 27 anos que tem a igreja? 27 anos. Não são todas as igrejas que com 27 anos conseguem atingir essa quantidade de membros e essa proporção gigantesca. Na nossa sociedade hoje se fala muito em método. Tem algum método que o senhor usou para crescer? Ou não? Não. Talvez é a pergunta que centenas de pastores querem fazer para o senhor. O que ele fez que ele cresceu? Eu vou te falar uma coisa. O bêbado sabe que ele é bêbado. A prostituta sabe que ela é prostituta. O pecador sabe que é pecador. A forma de denunciar o pecado nós mudamos. Porque eu fui um pregador, você é cachaceiro, se você no altar, você vai pro inferno, o cara já sabe. Não, quem olha pro senhor assim é até difícil acreditar que o senhor pregava assim. Pois então, mas era assim. Tem gente lá que diz, é um outro homem, enfim. Mas essa forma, as pessoas hoje estão mais dodói. E por ser dodói eu vou bater nelas? Eu não vou.
Eu tenho 2 filhos, um foi criado de um jeito, a outra do outro jeito. Cada filho tem um perfil. Então, assim, as pessoas sabem que estão fazendo coisa errada. As pessoas sabem que Deus não gosta. Eu vou te falar uma coisa. Nós tínhamos uma reunião de jovem na igreja, amigo. Que o jovem chegou para mim e disse assim: a gente não aguenta mais ouvir só sobre pecado. A gente quer ouvir sobre o Espírito Santo. A gente quer ouvir sobre Deus. Então era só falar do pecado, 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 pecado. Nós decidimos ensinar a Bíblia e falar do pecado de uma forma que todo mundo entende. Entende? É essa a questão. Houve essa mudança. Isso aí houve essa mudança. Entende? Deus ama a prostituta. Deixa seu caminho, moça. Ama Jesus. Tá ligado? Você é uma prostituta e vai pro inferno. Era dessa forma. Era papo reto. Então, Deus ama o pecador. Pecador, larga essa bebida, cara. Deus te ama demais. Decide estar destruindo sua família. Então, é uma forma que a gente encontrou, né? Assim, eu vou dizer para você que eu não posso atribuir isso a mim, sabe? Mas a Deus. O Espírito Santo de dar essa graça de poder ter esse discernimento dessa forma. Não que a gente não fala, mas a forma de falar hoje é diferente. Amigo, você quer passar a eternidade aonde? Só no céu ou no inferno? Deus tem um céu para você, o diabo tem um inferno. Agora você vai decidir. Mas você pode decidir hoje aqui nesse culto, de entregar sua vida para Jesus e amar a Deus pro resto da sua vida. Falei de céu e inferno. Entende? Então, assim, o que mudou foi isso. Então, as pessoas dizem que se tornou mais leve. Uhum. Porque era na tora. Né? As pessoas assustam realmente. Eu vim de uma cultura que isso é muito normal. Sim. Deus de amor, normal. Mas para nós era normal também. Aí, assim, o que fez as pessoas, os crentes ficarem dodói hoje? Porque a geração do senhor escutava isso e estava tranquilo. Normal. A minha geração, eu conto para eles não acreditam. A minha geração, o pastor falava assim: quem pecou ontem, vem aqui na frente. A gente ia lá na frente, irmão. Não tinha esse negócio de pensar quem estava olhando pra gente, não. A gente ia lá. Quem pecou, vem aqui. Se pedir perdão, o pastor... Carlos, me perdoa aí, pastor. Era normal, entende? Hoje as pessoas não querem se expor. Uhum. Olha, depois da pandemia mudou muita coisa. Entende? As pessoas não aguentam pressão. Né? Assim, hoje você tem que ensinar homem a ser homem, amigo. Eu casei com 21 anos. Tem gente de 40 anos que tem medo de casar. Então, assim... Mas não na igreja, né, pastor? Na igreja, irmão. Na igreja. Mas como pode o camarada ler na Bíblia com essa mentalidade? Então. Porque eu tenho 2 ideias. O homem que vai à igreja, só frequenta a igreja, e o homem que verdadeiramente quer um compromisso com Deus. O homem que só vai à igreja, dificilmente ele vai ter uma transformação de vida de Jesus Cristo na vida dele. Ele não se entregou ainda e corre o risco dele atrapalhar a vida de muitas pessoas na igreja. Uhum. Porque aquele que já teve um encontro com Deus e que está ali por Deus de verdade e viveu uma vida em Cristo Jesus. Mas mudou, infelizmente mudou. Eu casei com 21 anos. Hoje, assim... Às vezes você tá casal pra você falar pro marido aqui, você tem que cuidar da mulher, poxa. Dá atenção pra sua mulher. Videogame, entretenimento, essas coisas hoje, infelizmente, tá assim. Desafiador. Então hoje, se alguém perguntasse, o método que nós usamos para crescimento foi só mudou a abordagem. Sua mensagem é a mesma. A mesma, porém diferente. Sua linguagem mudou. Diferente. Pra não querer cumprimentar não pecador, irmão, pensa. Era triste, cara. Jesus nos amou no pecado, sendo pecadores. Mas era assim. Era de jeito, de passar pra rua de lá. Entendeu? Hoje não deve eu vigiava as pessoas. Só. Você tá brincando. Sério, eu quase morri. Eu fui quase a 100 quilos. Eu pegava o carro, minha mulher falava, onde é que você vai, Ronaldo? Falei, não, vou ver se tem alguém pecando por aí. Sério. Dormia 2 horas da manhã. Tentando guardar e vigiar o povo. Você vai morrer, pai, meu filho mais velho. Falando, pai, você vai morrer, para com isso.
Deixa o povo com a vida deles. O povo tem compromisso com Deus, que eles respondem para Deus. É sério. Né? Bem para trás aí, há uns 20 anos atrás. Pastor, o senhor falou um negócio muito interessante. Nesses anos todos que o senhor está à frente, o senhor nunca chegou em casa, tá pesado, eu quero desistir da igreja. Não, tem prazer. E nós temos pastores que estão nessa situação, nessa condição. Tá aí com crise de ansiedade, depressivo. O que o senhor diria para eles? Não leva a sério aquilo que está na mão de Deus. A igreja está na mão de Deus. Se Deus falar acabou tudo novo, acabou. Pode fazer o que quiser. É a graça de Deus. Eu pus a igreja nas minhas costas, eu fui a 100 quilos. Eu fui consultar no médico, ele falou assim, você cuida de pessoas, você é pastor, você é uma vergonha. Você vai morrer. Você está com gordura mórbida. Mas eu queria carregar o povo das minhas costas. A igreja não é minha, a igreja é de Deus. Todo pastor é solitário. Ele tem que entender isso. Todo pastor é solitário. Tem coisas que o pastor tem que guardar para ele e sua família, e acabou. Ou então numa roda de pastor. Pastor entende pastor. Né? Emocionalmente, entender que tudo está na mão de Deus. Eu quase morri. Ninguém escolhe quem entra, ninguém escolhe quem sai. A igreja é como um ônibus. Eu tenho que levar essa igreja a Cristo. Mas eu não decido quem fica e quem sai, as pessoas que decidem. Porque a gente sofre quando chega, né? A gente está feliz quando chega alguém, mas a gente morre quando perde uma alma. Vai para outra igreja, né? Enfim. Então, assim, entender que isso faz parte. Entende? E a igreja, ela é de Cristo. Ela não é minha, a igreja ela é de Cristo. Eu sou um gerente. E tenho que cumprir muito bem esse papel de levar as pessoas a Jesus Cristo. Né? E levar a igreja a sério, mas não tão a sério. Ao ponto de ficar sem dormir, sem comer. Enfim. Decepções, amigo. Eu, quando eu vejo o colega começando, eu só lembro a trajetória. Entende? Muitas vezes é sozinho o travesseiro. Você tem que madrugar e conversar com Deus e dobrar seu joelho. Falar, Deus, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Quantas vezes não tinha dinheiro de aluguel, faltando um dia para aluguel, a tesoureira ligava, não tem dinheiro não, joelho no chão. Pressão, gente doente, gente saindo da igreja, gente falando mal da igreja, dízimo não dá, oferta não está dando. A igreja de Cristo. Acabou. Eu não vou fazer além daquilo que Cristo tem que fazer. Agora, o que Cristo quer que eu faça, eu vou fazer. Então, o pastor fazer disso algo mais leve. Entender que pessoas é assim mesmo. Pessoas são assim mesmo. Assim, o meu fardo ficou mais leve. Entende? Tem uma estatística que fizeram que se os pastores tivessem outra profissão, eles abriam mão de tudo. Por causa dessa pressão. É uma pressão. Entende? Você não rouba um centavo de ninguém e você é ladrão. Eu escutei isso quando a igreja não tinha ninguém. A igreja tinha 32 membros, lá na Vilas Lobos. Abri mão do salário de R$600 para ganhar R$35. Aí eu comprei um tênis pro meu menino, para minha menina, no Mercadão. Tênis sem marca, sem nada. Alguém falou assim, pastor tá com dinheiro, meu. Deu tênis pros meninos. Eu escuto isso até hoje. As pessoas são assim. Então, mas as pessoas são assim mesmo. Se eu levo a sério, eu vou surtar. Entende? Se eu levar a sério, eu não vou dormir. Eu não sou ladrão, amigo. Passa a régua. Eu durmo em paz. Falo de dízimo e oferta tranquilo, sem peso nenhum. Pronto, é bíblico. Acabou. Quem está falando, eu não posso, eu tenho que levar esse povo ao encontro de Jesus. Então, muitas vezes, o pastor quer entender tudo. E tem coisas que não tem que entender. Você tem que entender dessa forma. O povo é assim mesmo. As pessoas são assim mesmo. Porque eu não consigo te controlar. Ninguém controla ninguém. Quando eu quero controlar as pessoas, acabou minha vida. Já era. Não tem jeito.
Eu controlo a minha vida, as minhas emoções. Então eu preciso me controlar. Eu preciso pregar, eu preciso visitar, eu preciso estar bem no meu sermão, eu preciso ter saúde para executar esse trabalho. Então eu acho que o externo na vida do pastor, que realmente é pesado, mas ele pode fazer isso se tornar mais leve, no sentido, as pessoas são assim mesmo. Entende? Eu já tive pessoa que saiu falando mal de mim, depois de um ano tá lá na igreja, meu. E aí? Eu quase infartei por causa de quando a pessoa saiu. E para ele, é normal ele voltar um ano depois. Eu? Da onde? Eu vou controlar minhas emoções. Ô bispo, quero ir, te abençoo. Vem cá, meu filho, deixa eu abençoar você. Vai com Deus. Você tá indo para qual igreja? Tá desviando não, né? Pronto, amigo, acabou. Não, eu não tenho. Eu era assim, ó. Tô te falando que eu vigiava as pessoas. Era assim nas minhas mãos. Eu quase morri. Hoje não. Hoje é tudo novo, tá na mão de Deus. Ela não tá na minha mão. Pronto, acabou. Ela não tá mais na minha mão. Minha mão tá a gerenciar as coisas que o homem gerencia. Agora, eu vou gerenciar a minha vida, eu preciso estar bem para dar um alimento pro meu povo, que é o povo de Deus. Então, eu preciso estar bem. Então, eu não vou subir no altar olhando para você e pregar uma mensagem para você. Eu nunca fiz isso e eu não vou fazer isso. Eu tô com 800 pessoas dentro da igreja. Hoje eu vou falar pro Lucas. Não, cara. Isso mata o cara. Entendeu? Você tem que falar para 800 pessoas. O que Deus quer que você fale para 800? Chama o Lucas no escritório e conversa com ele. Então isso mata qualquer pessoa. Tô lá, não tô aguentando ver você lá e toma isso aqui. Tá. Não, amigo, Lucas, vem cá. É isso, irmão. Vamos resolver isso aqui, por favor. Porque as conversas difíceis que pastor nenhum quer ter, ela existe, tem que acontecer. Não tem jeito. Entende? Me perguntaram por que as pessoas boas saem e dá tudo novo. Que é a pessoa boa. Você só conhece o artificial, nós conhecemos o fundo da panela, irmão. Entendeu? Essas coisas. Então, assim, os pastores, a igreja é de Deus. Ela não é nossa. E pronto, acabou. Quem cura é Deus, quem liberta é Deus, quem opera o louvor é Deus, quem salva é Deus, quem convence o homem do pecado, do Jesus é o Espírito Santo. Deus só chamou a gente para pregar. Passa a régua. Acabou. Pronto. Essa maturidade, pastor, de entender, porque é a maturidade, tem que ter maturidade para ter esse nível de consciência. Depois de 4 anos. Eu disse que eu não vou morrer, amigo. Deus me chamou para pregar a palavra. Deus me chamou para ficar remoendo com o irmão, não, irmão. Por isso, quero ir, bispo, vem cá, deixa eu te abençoar. Antes, ai meu Deus, vou perder fulano. Ficou 10 anos com a gente, não é possível. Ele tô lá acordado 3 horas da manhã. Tem corpo que aguenta isso não, irmão. Só adoeceu, só chegou a 100 quilos. 100 quilos. O médico disse, você vai morrer de infarto, você vai infartar. Você morre daqui para ali. Preocupado com as pessoas. Coisa que é Deus é que cuida. Se eu aconselhasse um casal, eu ficava acordado. Deus, eles não podem separar, por favor, Senhor. Era desse jeito. Entende? Então eu fui entendendo que Deus me quer com saúde para ensinar a palavra do Senhor. Eu não posso parar, eu não posso adoecer porque alguém falou alguma coisa, alguém criou uma situação. Eu não posso. Mas com o tempo eu fui trabalhando isso em mim. Porque a obra de Deus não pode ser... a obra de Deus é algo muito importante, uma de responsabilidade muito grande, porque você está cuidando de algo que é de Deus. Uhum. Certo? Mas eu não posso destruir a minha vida querendo controlar as pessoas que são incontroláveis. Deus, o que o Senhor me chamou para fazer? Vou transformar a vida de pessoas. Pronto, acabou. É o que tudo novo faz, transformar a vida de pessoas. Quem não quiser mais caminhar, tá na bênção mesmo. Não tem essa coisa. Não tem dificuldade de unir com igreja nenhuma. Não tem dificuldade, porque nós somos um povo sarado, entende? Enfim, a obra é de Deus. Então eu nunca pensei em parar, desistir. Às vezes a gente conversa com um colega e diz, estou cansado, não aguento mais. Se eu pudesse parar, eu pararia. Mas porque está levando muito a sério algo que é Deus que tem que fazer. O que vier, Salomão fala assim, o que vier nas tuas mãos, faça conforme tuas forças. Amiga, eu não estou aguentando visitar 4 pessoas por dia, eu vou visitar 2. Sim, limites. Acabou.
depois que eu coloquei a agenda, eu tô vivendo, que já tem o quê? 3 anos. E às vezes a pessoa fala assim, tem que ter agenda pra falar contigo. Tem. E a parte da manhã eu cuido de mim. Aí foi minha filha que disse, pai, parte da manhã você não atende ninguém, você vai cuidar de você. Agora, a parte da tarde, cuida das pessoas. Você precisa cuidar de você. Ponto final. Então é isso. Então hoje nós atendemos as pessoas tudo com agenda. Pronto. Tá tudo organizadinho, tudo bacana. Pronto. Resolveu. Então é isso. Essa organização, né, é necessária. É necessário. Mas só qual que é o paralelo que o senhor faz? O senhor tocou num ponto das emoções, a gente tem que tomar cuidado com as nossas emoções e como temos, mas existe ainda uma cultura de demonizar tudo isso e não respeitar os limites do nosso corpo. Isso aí. Como é que o senhor vê isso entre os pastores? Entre os pastores? Porque isso é normal entre os pastores. Eu vejo pastores demonizando muita coisa e não cuidando de si. Exemplo, eu tô enjoado de ver pastor tratando depressão como demônio. E assim, é claro que nós não estamos aqui para passar pano para Satanás, temos que colocar tudo que ele está fazendo na conta dele mesmo, sim, mas ele aproveita de situações como essa, isso é inegável. Mas é psíquico. É psicológico. Se não tivesse o psicólogo e o psiquiatra, realmente todo problema de depressão é demoníaco. Agora, a gente sabe que tem ação do mal que leva a pessoa a essa situação. Agora, generalizar isso a gente não pode. Tem gente que realmente está com a depressão, precisa de cuidado, precisa tomar medicamento, não tem como fugir disso. Uhum. Entende? Eu era contra isso. Meu filho é psicólogo, pensa. Em casa. Em casa. Já deu batalha que você não tem noção, amigo. Só tá brincando. Sério. É sério. A nossa família é tudo pra cuidar de gente. A minha menina é médica, meu menino é psicólogo e a minha esposa é pastor. É tudo pra cuidar de gente. Nascemos pra cuidar de gente. Glória a Deus por isso. Aí, tinha embates. Não, Daniel, da onde? Isso é demônio. Seu pai, calma, pai, não é bem assim não. E tal, demônio. E foi conversando, tal. Se uma pessoa corta o braço, ela vai aonde? E uma pessoa que tá mal emocionalmente, ela vai aonde? São feridas que não aparecem, mas que estão na alma das pessoas. Entende? Então, assim, quando a coisa chega no limite, aí já era, amigo. Porque eu vou te falar uma coisa, sem julgamento nenhum. Né? Sem julgamento nenhum. Porque o meu filho fala assim, pai, a pessoa quando chega no ato do suicídio, ela está tão confusa, tão perturbada, tão dominada por aquilo, que infelizmente ela vai fazer mesmo. Por isso a pessoa precisa buscar ajuda e acompanhamento. Né? Tem jeito. Né? O psicólogo ele vai tratar a alma da pessoa. Tem jeito, nós temos corpo, alma e espírito. Aí nós estamos cuidando só do espírito. O Caim não faltou Deus, não, gente. Matou Abel. Judas não faltou Jesus, não faltou Deus, não faltou o conselheiro, não. Entende? O diabo entrou nele, ok, mas a gente vê tantas coisas. Elias pediu a morte, se sentiu abalado pela ameaça de Jezabel, né? E assim, Deus foi lá, mandou pão para ele através do anjo e água para fortalecer ele, enfim. A gente precisa pedir ajuda. Eu na construção da igreja, amigo, eu tomei um remedinho. Me colocaram no spa 11 dias para me recuperar as minhas emoções. Não tem vergonha de falar isso aqui, não. Na construção da igreja ali, amigo, foi pesado. Cheguei no ponto que ninguém tava me aguentando. Você precisa tomar um remédio, amigo. Não tem vergonha de falar isso, não. Entende? Então é perigoso espiritualizar tudo quando se tem uma situação que ela é clínica e que dá para ser tratado. Deus cura tudo? Cura tudo. Deus faz tudo. Agora nós não podemos ser ignorantes. Aí, 30% do nosso trabalho psicológico na igreja é de graça. Para atender as pessoas. 30% é de graça. Isso ajudou a crescer a igreja. Muito.
Ajudar as pessoas a entender esse lado das pessoas. Entende? Porque assim, quando a gente demoniza tudo, aí você ora na pessoa, ela continua. Você ora na pessoa, ela continua. Gente, vamos balancear isso aqui. Vamos dar um psicólogo para essa pessoa. Então nós fazemos trabalho de libertação. Nós temos trabalho de libertação, quebra de maldição, e nós temos trabalho psicológico. Então nós cuidamos da alma da pessoa, porque nós... É isso aí. Fazemos as coisas juntas. Equilíbrio. Pronto. Entendeu? Uhum. Equilíbrio. Cuidamos do espírito e tem quem cuida da alma. Tem que preocupar com a alma. Não deixa não, porque pastor já é solitário. Com quem que você vai conversar? Então tem que ter uma sabedoria muito grande. Essa questão emocional precisa ter buscar esse controle, esse equilíbrio. Pastor, se o senhor pudesse mudar alguma coisa, o que o senhor mudaria na sua trajetória? Se eu pudesse voltar lá. Sofrer por causa das pessoas. Você não sofreria? Não sofreria mais. Porque eu não sofro mais. Eu sou um outro homem. De verdade. Entende? Não sofreria mais. Eu sofri por muita coisa. Ficar sem dormir, e comendo, porque a ansiedade, aquela coisa maluca. Hoje a igreja é de Cristo. Acabou, não tem outra explicação. Se não é Deus, não é o homem. O homem não tem condição de ganhar 1000 almas, 2000 almas. Entende? A Deus é amor, a igreja mundial, no mundo todo, sem Deus não. Não é o homem não, isso é Deus. Sim. Entende? A vida de um homem que entregou essa obra na mão dele, que entende que Deus conduz as coisas. É a única coisa. A obra é de Deus. É a única coisa. Não sofrer mais por causa das pessoas. As pessoas são assim mesmo. E a mulher às vezes fica chateada, diz, Ronaldo, ela aprende. As pessoas são assim mesmo. Mas eu não aguento. As pessoas são assim mesmo. Pronto, uma saída. Então eu sofri muito, 27 anos, amigo. Imagina. Nossa, minha mãe disse assim, pai, é uma vida. É uma vida, 27 anos. Entende? O que eu mudaria é isso, não sofrer por causa das pessoas. Porque todo pastor sofre por causa das pessoas. Pastor tão cansado por causa de pessoas. Mas nós não temos controle sobre as pessoas. Não temos. Ninguém controla ninguém. Não tem. O que passa na cabeça das pessoas? Hoje, se o senhor fosse falar para essa nova geração de pastores, qual que é a principal missão da igreja? Qual a principal missão da igreja? Da igreja. Entender que as pessoas mudaram. As pessoas mudaram. E que Jesus disse assim, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Como ele não disse. O como, pastor, a gente é que decide. Como nós vamos fazer isso? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. E entender que as pessoas hoje não aguentam a pressão que nós aguentamos. Elas não suportam, elas não aguentam. Ah, mas é o evangelho. Ok, você me pediu uma dica, eu estou dando essa dica. Houve uma mudança. Olha só. Zap 2.0 para ouvir. Instagram, YouTube, tudo acelerado, amigo. Isso aqui tá na mão de noite, por estar mais viciado do que... Entende? Então, assim, fazer com que o evangelho... Aí vão me criticar muito, não vou falar não. Não vou falar não. Essa dica eu não vou dar, vai ficar comigo mesmo. Essa eu não vou dar para eles não. Entende? Hoje, as pessoas são mais inteligentes do que nós. Do que eu. Vou falar do que eu. Tá? A mensagem que eu ouvi é mais fácil passar um camelo a fundo agudo que o rico entrar no céu. Vocês têm que ser pobres. Eu já ouvi demais na igreja. Eu tenho 40 anos de crente, irmão. Essa mensagem ainda é real. Pregam ela ainda hoje. Pois então. Vocês não precisam estudar. Eu escutei demais. Né? Você fala isso hoje na igreja, você não precisa estudar. Acabou, cara. Com essa evolução, então tem várias formas de você comunicar.
E o pastor precisa conhecer o seu público. Quem é o seu público? E alimentar suas ovelhas. Se você perguntar a qualquer membro da Tudo Novo, que dia que o bispo subiu aqui e falou de igreja de alguém? Nunca. Eu não tô ali para falar de igreja de ninguém. Pegar um sermão e falar de igreja preta, cara. Ou de igreja branca. Entendeu? Ou da igreja que usa saia. Não, amigo, o povo não veio para isso, não. O povo quer a palavra de Deus. Então não me importa o que está acontecendo nas igrejas. Cada um vai dar conta de si mesmo. Entende? Então é isso. E às vezes não preocupe que a igreja está crescendo. Todo grande foi pequeno um dia. E muito pequeno. Ore pelas igrejas. Eu oro por todas as igrejas que eu passo. Aprendi isso na Amiel. A reunião que foi feita. Há muitos anos atrás. Gente, quando você passar perto da igreja tal, estenda a mão e abençoe elas. Aprendi isso, eu faço isso até hoje. Eu não tenho concorrência. Igreja não é concorrência. Eu não. Igreja nenhuma para mim é concorrência. Uma cidade de quase 300 mil habitantes, né? 200 e burdoada. Qual a maior igreja? Se esse povo converter hoje, onde é que eu vou pôr esse povo? Você nem tem lugar lá para todo mundo. Pois não. então. Entende? Então, assim, tem muita gente para ser ganho, amigo. Então, assim, todo pequeno, todo grande foi pequeno um dia. Nasceu morto. Só que o evangelho é vida. Entende? Então, assim, as pessoas mudaram de verdade. E não adianta você querer bater. Enfim, tem gente que vai aguentar, outros não vão aguentar. Houve uma mudança depois da pandemia. Não sei se eu te respondi, né? Respondeu. Se deu ajuda aí. Com pastor, só Deus mesmo para te recompensar. Gratidão. Passei esse tempo aqui Amém, com o amigo. senhor. Tudo novo, endereço, dias de culto. Quem quiser cultuar com o senhor, como é que faz? Rua Rosa Maciel Lanza, 311, bairro São Geraldo. Culto domingo, 8 da manhã, domingo, 18 horas e 19 horas. Segunda-feira nós temos culto às 15 horas e também 19h30. Quarta-feira, culto às 15 horas e também às 19 horas e 30 minutos. E aí, jovens, sábado, né, 19h30. Redes sociais do senhor, da igreja, como é que faz para te encontrar? Bispo Ronaldo. Bispo Ronaldo. Instagram e igreja Tudo Novo IPMS. E no YouTube, como é que tá? O YouTube é Bispo Ronaldo também. A igreja também tem YouTube, né? Tem YouTube. Tem YouTube da igreja também. Tem. Maravilha, gratidão. Deus abençoe Amém. o senhor. Uma alegria mesmo. E qualquer dia desse, que a gente toma um café junto. Amém. Eu queria tomar um café junto com o senhor e seu filho, para ele me contar desses embates que vocês teve. Tiver bastante aí. Deus abençoe. E me o senhor. convenceu, porque estão fazendo um trabalho há 4 anos, muito bacana. Glória a Deus por isso. Amém, pastor Lucas. Mais um episódio do Pode Por Fé. Deus abençoe você aí desse outro lado. Eu espero que você tenha sido edificado, permitindo o Senhor Deus, na próxima semana. Nós estamos de volta. Tudo a gente faz dentro do reino, se for a vontade dele. Forte abraço. Deus te abençoe.